Bom, eu lembro mais uma vez do nosso WhatsApp, 991515902, 991515902. Entra aí e mande para cá a sua participação. A gente quer saber aqui a sua opinião sobre o tema de hoje. Nós vamos falar aqui sobre guardar sentimentos. Faz mal para a saúde, saúde física, saúde emocional. O que pode causar aí na sua vida esse tipo de comportamento, né? E para isso nós estamos aqui com a psicóloga Flávia Copelo. Flávia, obrigado por ter vindo aqui ao CJC Online. É um prazer receber você aqui. Igualmente. Flávia, então, já começo perguntando de forma bem ampla, né? Guardar sentimento de fato faz mal para a saúde? Faz mal porque as pessoas, assim, o que acontece? A gente reprime, a gente vai reprimindo, acumulando esses sentimentos que são negativos. Isso se transforma numa pressão interna muito grande, que vai sobrecarregar tanto fisicamente quanto emocionalmente, podendo aparecer doenças, podendo aparecer problemas sociais também, né? Não só doenças físicas. Legal, esses problemas físicos, né? Eles aparecem como? Acontecem como? O quê? Dor de cabeça, coisas assim, dores no corpo? Sim, isso vai acontecendo de uma forma gradual. Né? As pessoas vão reprimindo mágoas, tristezas, raiva. E isso vai sendo guardado de uma forma que ela não vai se aliviando. Então, pode começar com dores, pode ter um aumento de pressão, né, arterial, pode ter alergias, incômodos no estômago. Então, assim, uma série de sintomas que vão aumentando até levando a uma depressão, um transtorno emocional sério. Caramba, e quando você fala de guardar sentimentos, você falou aí de dores, de traumas. Então, assim, a questão é muito ampla, né? Não é só um estresse no trabalho, como eu falei no começo do programa, né? Às vezes a pessoa terminou um relacionamento e ficou triste, ou tem um relacionamento ruim com o filho, com a mãe, com o pai, e aí junta isso com um problema no trabalho, junta isso com uma outra coisa. Então, assim, é uma série de problemas, né? Uma série de problemas em relacionamentos que pode causar... Sim, porque as pessoas assim não estão acostumadas a entender que os sentimentos, eles precisam de ser trabalhados, né? A gente banaliza, né? Assim, a gente tenta esconder das pessoas o que a gente sente, a gente é repreendido desde pequeno, né? Para não sentir tristeza, raiva, principalmente choro. Então, a gente não aprendeu a lidar com esses sentimentos. Então, assim, a gente tem toda uma forma de se conscientizar deles, reconhecer os sentimentos, aprender a lidar com eles, para que eles não fiquem nos sobrecarregando, principalmente esses sentimentos que são mais desagradáveis, né, de estar passando, né, uma mágoa, por exemplo, onde a pessoa vai guardando o que gostaria de falar para os outros e não falou, né, e aí vão juntando outros problemas, porque a vida está aí, né, a vida vai seguindo o fluxo dela. Então, a gente tem que... O ideal seria estar sempre compreendendo o que está acontecendo com a gente, para a gente poder contextualizar, lidar e não fazer o contrário, que é reprimir, guardar como se fosse debaixo de um tapete, como banalizando, como se não, isso não deveria estar acontecendo. E não é por aí. Os sentimentos acontecem, fazem parte da nossa vida e da nossa mente. E como que faz, então, para lidar com isso? Assim, qual a melhor forma, sabe? A primeira coisa é reconhecer os sentimentos, né? Assim, seja ele qual for, né? Sim, seja ele qual for. Nossa mente, assim, os sentimentos, eles surgem não de um nada, certo? Então, nossa mente, ela, diante de qualquer situação, vem um pensamento. Esse pensamento que gera o sentimento. Então, esse sentimento, ele tem como ser controlado se a gente pensar no que está acontecendo e no que pensamento que gerou. Por exemplo, se a gente pensa que uma pessoa nos magoou, porque eu não fui
considerada por essa pessoa e essa pessoa nos rejeitou. O que eu interpreto dessa rejeição, entendeu? O que eu... qual a forma que eu vou interpretar e sentir raiva disso? Isso vem de um pensamento. Então, o sentimento tem como ser controlado. Eu sou terapeuta cognitivo-comportamental. Então, a gente acredita nisso. A gente acredita que o sentimento vem de um pensamento. E se esse pensamento ele está distorcido da realidade... né? E se essa interpretação tiver aumentada, né? se a gente virar tudo uma catástrofe, se a gente não assim, contextualizar as situações, a gente realmente vai sofrendo, acumulando e guardando. O que não é recomendado é guardar, porque depois que a pessoa guarda, a pessoa fica sozinha lidando com isso. Sozinha lidando com isso, com a sua imaginação. Imagina, a nossa imaginação é muito fértil e aí a gente não tem como trocar, né? E não tem como contextualizar, não tem como minimizar os efeitos de um sentimento negativo, por exemplo. Flávia, a gente estava falando no intervalo sobre inteligência emocional, né? O que é essa inteligência emocional e qual a importância dela, né? É muito importante. Nós temos que treinar essas habilidades. A inteligência emocional é composta de duas habilidades, a habilidade intrapessoal e interpessoal. Então, a primeira habilidade, a intrapessoal, é saber lidar com as minhas próprias emoções, certo? E a interpessoal é saber lidar com essas minhas próprias emoções e as emoções dos outros. Então, a gente tem realmente a inteligência emocional quando a gente sabe as duas, né? Quando a gente tem a competência nas duas habilidades. Eu comigo mesma e eu com os outros. E colocamos isso em prática, né? Assim, não podemos nos esquecer, nem esquecer os outros. É verdade. Na relação. É importante ter essa inteligência emocional, então, e essa inteligência emocional acho que faz lidar com o assunto que a gente está conversando aqui hoje, né? De saber guardar ou não guardar um sentimento. Agora, como é que a gente faz para não guardar um sentimento, Flávia? Eu conversando com alguém, eu procurando uma ajuda profissional, ou conversar com um amigo já ajuda, já basta. Eu responder alguma coisa dentro de uma conversa para eu não guardar aquilo. Praticar esporte, para eu extravasar esse meu sentimento ajuda também. Então, assim, qual é a forma correta de eu não guardar esses sentimentos? Tudo isso ajuda, né? Eu acho que em primeiro lugar, a gente tem que se conhecer, né? E saber como que esses sentimentos estão ocorrendo, como eles surgem, né? E em que intensidade estão nas nossas vidas, qual a importância eu estou dando para os fatores que estão fazendo com que esses sentimentos ocorram dentro de mim. Então, é reconhecer os sentimentos, saber lidar com eles. Isso é a base até da terapia, né? A terapia vai fazer com que a pessoa aprenda a lidar e reconhecer seus sentimentos, né? E também procurar adaptá-los da melhor forma possível, com empatia com as outras pessoas, né? Saber se colocar no lugar das outras pessoas também, porque você pensa, a gente pode sentir raiva, a gente só não pode ser cruel com o outro na hora de expressar essa raiva. Então, o que acontece? As pessoas não têm treino de estar se expressando. Entendeu? A gente não é pronto, a gente não é uma pessoa que já nasceu, já está pronta. Então, a gente tem que adquirir, treinar habilidades até para saber lidar com os sentimentos e expressar esses sentimentos de forma adequada, né? Não sendo cruel com os outros e assim aliviando, não acumulando sentimentos desagradáveis que vão nos incomodar, que vão nos sufocar, que vão gerar doenças. Quando chegar ao ponto de estar já numa doença, aí sim, aí tem que se procurar um profissional. Muito comum as pessoas irem ao médico primeiro, né? O cardiologista, ao dermatologista, porque aparecem alergias na pele. E o médico falar, não tem problema nenhum físico, é emocional. Quando o médico fala isso, então realmente a pessoa está com tensão emocional acumulada. Né? Então, ela está precisando de liberar isso através ou de uma terapia, ou de exercícios físicos, ou de artes, música, lazer, né? Caminhadas, contato com a natureza e desfocar,
né, dos seus problemas, assim, e não fazer daquilo também é como se não se pudesse acontecer isso comigo, né? Isso não pode acontecer comigo, pode acontecer com a gente. Né? A gente pode ficar doente na alma, né? A gente pode ter problemas emocionais justamente por essa falta de habilidade de lidar com as emoções, entendeu? Você falou de manchas na pele, né? Sim. Vou insistir um pouquinho nisso. Assim, o que é mais comum? Eu sei que algumas pessoas o cabelo cai também, não é isso? Sim. O cabelo acaba caindo. Tem alguma coisa que é mais comum, assim, para essas relações emocionais? Isso vai variar de pessoa para pessoa, né? Então, assim, se a pessoa já tem alguma doença pré-existente, isso vai ser agravado, certo? Entendi. Então, já lidei com pessoas que têm assim, perda de cabelo, num estresse muito forte, muito intenso, com muito tempo, né, de sobrecarga. A alteração hormonal na mulher, principalmente, né? E insônia é outro sintoma muito grande, assim, que as pessoas reclamam muito, né? Não conseguem dormir, não conseguem relaxar. Gastrites, úlceras, assim, desconfortos em geral, até chegar uma doença, uma fibromialgia, né? Assim, que é uma doença de dores generalizadas sem uma causa orgânica, né? Mas que tem um fundo emocional também. Então, quanto mais a gente liberar, falar com pessoas de confiança também, né? Não é só falar com qualquer pessoa por aí, né? E não é só falar por falar, também tem essa questão. Falar por falar, sem querer compreender a situação, não resolve o problema. Verdade. Né? Só desabafa. Verdade. Agora, Flávia, a empresa é uma empresa cristã, né? E aí, baseado no Novo Testamento, na Bíblia, tem uma conversa de Jesus com os seus discípulos, e os discípulos perguntam para Jesus assim, olha, quantas vezes eu devo perdoar, Jesus? Jesus fala, 70 vezes 7, meu amigo. Mas, na verdade, não tem que fazer a continha. Jesus, acho que falou da importância do perdão, de se perdoar e tudo mais. Então, trazendo isso para a atualidade, falando das emoções, talvez de rancor, a questão do perdão para alguém que fez um mal para a gente, para alguém que me magoou, para alguém que fez alguma coisa que eu não gostava, que eu não gostaria que fizesse. Então, a questão de eu perdoar, e muita gente até confunde o perdão até com remorso, né? Porque tem gente que sente remorso e acha que está arrependido de alguma coisa e tudo mais, e aí pede perdão, mas não de forma sincera. Mas a questão do perdão, você perdoar alguém, e acho que até mais do que isso, se perdoar de alguma coisa também, é legal para essa questão emocional também, né? É importantíssimo, né? Assim, a psicologia hoje tem falado muito sobre perdão, gratidão, são temas assim que estão no momento dentro da psicologia. Por quê? Né? O perdão, ele é esse enfrentamento da situação, certo? É não esconder a situação. Então, é um exercício, né? Eu acho que Jesus, ele é assim, perfeito, porque é um exercício e como nós somos falhos, né? Nós vamos estar sempre precisando perdoar as pessoas e aceitar a situação, né? É assim, porque é muito difícil, as pessoas não querem que quando a gente perdoe, esqueça. Não é assim, a gente não esquece, mas a gente entende o fato. A gente sabe que isso aconteceu e tenta liberar um perdão para que isso vá para o passado, não fique no presente. Então, o perdão, ele libera a gente dessa prisão, que a gente fica não aceitando o que aconteceu, entende? Então, eu acho perfeito, é um exercício permanente. Legal. Que vai ajudar na liberação dos sentimentos negativos. Eu queria frisar mais um pouco sobre o perdão pessoal, sabe? Certo. Eu consegui me perdoar, não só perdoar o outro, mas eu fiz alguma coisa que eu não gostaria de fazer, sem querer, ou magoei alguém que também sem intenção, e aí eu posso ficar me remoendo aquilo. Assim, a importância de se perdoar também
importante. É muito importante, então, falando, né? Nós, assim, liberamos o perdão para as pessoas e também temos que liberar o nosso perdão, né? Nós temos que nos perdoar, porque nós não vamos ser nunca perfeitos, assim, nós não vamos ter tudo a nosso controle, né? As pessoas que são mais rígidas com elas mesmas são as que tendem a guardar mais, assim, raiva, remorso, culpa. Então, se a pessoa não aprender a se perdoar, porque também é um aprendizado, né? Assim, você tem que reconhecer o seu erro, você tem que tentar mudar, né? Então, assim, o auto-perdão, perdoar a si mesmo, ele inclui outros fatores, assim, não é só chegar, me perdoei e pronto. Então, tem uma mudança, tem que ter uma mudança de comportamento também, né? Então, junto. Uma transformação, se puder. Então, assim, a pessoa vai deixar o que passou e viver a partir daquele momento, sabendo que fez, de repente, o melhor que podia fazer. Né? Sabendo que errar é humano, agora permanecer no erro não é legal. Guardar as coisas, os sentimentos, por dificuldade de perdoar também é permanecer no sofrimento. Então, a gente tem que se perdoar, a gente tem que dar uma chance para a gente mesmo, né? E sempre buscando melhorar. Né, assim, sempre buscando fazer com que as pessoas e a gente mesmo não repita os erros, né? Agora, Flávia, eu fico me perguntando se existem algumas pessoas mais propensas à dificuldade de lidar com as emoções. Não sei se, tipo, só a criação interfere nisso. E aproveito também para perguntar assim, se seria legal um incentivo mesmo aos adolescentes, às crianças, os jovens, os adultos, a conhecer as emoções, sabe? A lidar com elas, a conhecer o corpo, a mente, a saber o que você sente. Assim, a criação é fundamental. Então, as pessoas mais propensas são aquelas mais tímidas, mais reservadas, né, mais contidas. Se, assim, os jovens, eles precisam se expressar, né? Então, eles têm que ter, onde eles, na escola, na igreja, eles têm que ter o espaço deles. Né? E esse espaço tem que ser respeitado pelos adultos, assim. E quanto mais eles se expressarem, melhor vai ser, né, para eles poderem exercitar isso ao longo da vida. O problema é justamente quando a pessoa vai se fechando, se isolando, né, chegando a ponto até de um suicídio, que é uma coisa bem agora, né, está sendo falado bastante. Então, assim, quanto mais a pessoa, se você observar que uma pessoa está isolada, que está, assim, contida, então, eu acho que a sociedade, todas as instituições têm que proporcionar esse canal para que o jovem fale com segurança, fale com acolhimento, não com críticas, não com repreensões, mas que se escute esse jovem, entendeu? Que dê para ele esse espaço. Legal. Isso eu acho muito importante. Legal. Agora, eu fico pensando, Flávia, que o problema de alguém se expressar não é basicamente o que ela pensa, né? Eu acho até que muitas pessoas têm vontade de falar, olha, pô, senti isso, não gostei disso, eu penso assim, eu acho que isso é assim. Mas eu acho que essas pessoas têm dificuldade de lidar com o que o outro vai pensar. Né? Não sei se eu penso errado, assim, eu penso isso, mas será que ele vai gostar de eu falar? Será que ele vai continuar sendo meu amigo? Será que aquela pessoa lá vai falar mal de mim para alguém porque eu penso assim? Então, assim, é equivocado da minha parte pensar que as pessoas que guardam seus pensamentos, seus sentimentos, elas estão mais preocupadas com o que os outros vão pensar dela do que ela pensa dela mesma? Sim, você está certo. Então vem de uma inibição, de uma timidez, né? De uma vergonha. A vergonha está ligada ao que os outros vão pensar de mim. Né? Então, se essa pessoa se preocupa mais com os outros, claro que ela vai se inibir. Ela vai reprimir o que ela sente, porque ela tem uma necessidade de agradar, de se sentir aceita. Então, isso vai influenciar, se a pessoa cada vez mais for pensar no que o outro vai achar, e medo também da crítica,
né? Um medo de ser criticado e de ser rejeitado, então, de perder. Então, isso tudo influencia. As pessoas vão reprimindo por causa desses medos. Né? E autoestima também, né? Porque enquanto se a pessoa sabe quem ela reconhece, gosta de quem ela vai ter menos medo de se expor. Mas se a autoestima estiver frágil, isso ela vai se colocando em segundo plano e vai ficar cada vez mais com medo de se expor. E vai se isolando. Muito legal. Então aqui, ó, para não resumir tudo, né? Mas para ficar muito claro, não guarde seus sentimentos, né? Converse com alguém, busque ajuda, uma ajuda profissional, um psicólogo, um terapeuta. Com certeza isso vai te ajudar a lidar com o que você está passando, com o que você está sentindo. E Flávia, eu queria agradecer a sua presença. Obrigada. Um prazer receber você aqui. Você tem um contato para passar para a gente? Eu tenho a minha página no Facebook, Pensar, Sentir e Agir. E vocês podem me achar também no Facebook como Flávia Copelo, tá? Tá aí, então lá tem informações. Tem informações, endereço, telefone. Legal. Tudo direitinho. Obrigado por ter vindo de novo, viu, Flávia? Um prazer receber você aqui. Eu que agradeço. Pessoal, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Amanhã a gente volta 1h10 da tarde. Um abraço e até lá. Valeu.